pessoal, tudo bem? Eu vou estar mostrando para vocês agora como criar uma atividade com formulário. Existem algumas formas de fazer isso. Nesse tutorial eu vou estar mostrando uma maneira de fazer. Depois, num outro vídeo, eu mostro como se faz de uma outra forma, ok? Eu não vou mostrar tudo nesse, porque senão vai ficar muito longo. Ele já vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, porque tem alguns detalhes que eu vou estar passando para vocês, ok? Então, vamos lá. Já deixa o seu Google Sala de Aula em aberto, porque você vai precisar. Aqui ao lado, no sinalzinho de mais, vamos abrir uma outra aba. E escreva Google Forms. E procure formulários Google, ó, achei. Formulários Google. Clicou em cima, abre essa tela e você vai colocar ir para o formulário Google. Clica em cima e ele vai aparecer essa tela onde já tem alguns formulários, olha bem. Por que já tem alguns formulários, sendo que eu não fiz ainda? Porque lembra que na minha turma estão todos os professores daquela turma, então alguns colegas meus já criaram formulários. Eu venho aqui ó, no mais, que é o em branco, e vai aparecer a tela para eu criar o formulário. Formulário sem título. É fundamental que você coloque um título neste formulário. Por que é fundamental? Porque, como você pode perceber, ao chegar no Google Forms, eu tenho vários formulários ali. E na hora de fazer a correção, dar a nota, verificar quanto que o meu aluno tirou, qual foi o seu desempenho, não é no Google Sala de Aula, é no Google Formulário que eu vou ver isso. Então, eu vou ter que pegar o meu formulário. Para isso, o título vai me facilitar, no meio de todos os outros formulários que vão estar lá no Google Forms, clicar para ver qual foi o desempenho dos meus alunos, ok? Então, não deixe de colocar o título para facilitar na hora de buscar o seu formulário lá no Google Forms. Então, simulado de Química 1, eu vou colocar segundo ano. Esse título que eu escrevi aqui, ele já vai aparecer ali, ó. Descrição do formulário não precisa. Minha primeira pergunta tem que ser o nome do aluno. Por quê? Então, eu vou colocar o nome completo do aluno, né, para ele perceber que tem que ser o nome completo. Por que eu preciso cobrar dele na primeira pergunta o nome? Porque, como eu falei, quando eu for ver a nota que o meu aluno tirou, não é no Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula, eu consigo ver a nota do meu aluno quando eu crio uma atividade sem formulário, conforme eu já mostrei para vocês em um outro vídeo. Agora, quando eu crio uma atividade com formulário, para ver a nota que ele tirou, eu tenho que ir no Google Forms. E daí isso eu vou mostrar também em um outro vídeo, certo? Então, não deixe de colocar como primeira pergunta o nome completo do aluno, porque se ele não coloca nome, ao buscar o meu formulário para ver o desempenho do meu aluno, estarão todos os formulários sem nome. E como que eu vou identificar se é do João, do Pedro, da Maria? Não tem como. Se você criou um formulário na qual a primeira pergunta não foi o nome do aluno, então a minha indicação é excluir esse formulário e fazer colocando o nome do aluno, ok? Aqui embaixo você vai nessa bolinha branca, clica 2 vezes para a direita e coloca essa pergunta como obrigatória. Isso quer dizer que o meu aluno não vai para a próxima pergunta sem primeiro ter respondido essa aqui, que é o nome dele. Aqui do ladinho, na barra de ferramentas, tem o sinal de mais e eu vou colocar uma segunda pergunta. Esta segunda pergunta é opcional. Eu vou colocar porque eu tenho 5 segundos anos, eu vou reutilizar este mesmo formulário nas minhas 5 turmas. Se eu não colocar a série, nos meus 5 segundos me dá 145 alunos. Lá no Google Forms, eu vou buscar o formulário simulado de Química 1 segundo ano, para ver a nota do meu aluno, aparecerá todos os formulários respondidos com o nome, porque eu coloquei a primeira pergunta, nome, mas não vai ter série. Então, vai estar o João, o Pedro e a Maria, e eu não vou ter a série do João, do Pedro e da Maria. Então, das duas, uma, ou eu identifico muito bem o nome com a série, ou então vou ter que estar com o diário físico do lado, procurando qual a série de cada um deles, certo? Então,
eu vou colocar como segunda pergunta qual a sua série. E deixar em aberto para ele responder. Mas também surgiu hoje, com a professora Karina de Física, a ideia de colocar as opções para ele assinalar. Então, nós vamos deixar aqui, assinale a sua série. É claro que isso é quando o professor vai aplicar o simulado, o formulário, né, para mais de uma turma, que é o meu caso. Então, eu vou colocar as opções segundo 01, aqui adicionar opção segundo 02, segundo 03, e assim nós vamos sucessivamente colocando quantas turmas você vai aplicar o simulado. O simulado não, eu estou chamando de simulado, né? O título do meu é simulado, mas é o formulário. Segundo 05, ok? Deixa como múltipla escolha e lá embaixo também faça essa questão ser obrigatória. O teu aluno não vai para a próxima pergunta sem primeiro ter colocado a sua série. Feito isso, eu vou agora adicionar as perguntas referentes ao conteúdo que eu quero que ele me responda. Então, aqui nessa barrinha de ferramentas, ao lado, você vai nessas duas barrinhas aqui embaixo, onde diz adicionar sessão. Adiciona a sessão e ele vai dizer sessão sem título. Então, você vai copiar lá de cima, ó, copiar, seleciona, eu faço Ctrl C, e aqui embaixo eu faço Ctrl V. Está copiado. Descrição é opcional, eu não vou descrever. Agora, novamente, nessa barrinha de ferramentas, eu venho no mais e eu vou adicionar a pergunta. Para adicionar a pergunta, você pode copiar de um livro, vai digitando aqui. No meu caso, eu já tenho um banco de questões no meu computador, então eu estou aqui embaixo, na minha barra de rolamentos, com o meu documento aberto. E eu vou abrir e vou selecionar a minha pergunta. Então, quando eu seleciono a minha pergunta, eu venho aqui no Google Forms, que eu fui lá, selecionei, copiei, agora eu venho e colo. Está aqui todo o enunciado da minha questão. Ele não vem justificado, nada disso, certo? Então, aqui está o enunciado da minha questão. Nas opções, eu faço a mesma coisa. Eu vou lá no meu questionário, que está com o documento em aberto na barra, seleciono as minhas opções, copio, venho no Google Forms, opção, e eu colo. Aqui vai aparecer todas as minhas opções. Não precisa colocar as alternativas A, B, C, D e E, como está lá no meu documento. Deixa tudo sem alternativa, porque aqui depois ele já vai fazer para o aluno as marcações. Quando aparecer o questionário para o aluno, já vai aparecer assim para ele assinalar, certo? Coloca essa questão também como obrigatória. Mas a minha questão tem uma figura. Quando eu for adicionar aqui mais, eu vou para a segunda pergunta. Essa minha segunda pergunta, ela tem uma imagem. Como que eu faço para colocar uma imagem? Aqui nessa barrinha de ferramentas aparece do ladinho, ó, adicionar imagem. Então, você vai escrever a sua pergunta e lá embaixo vai ficar a imagem. Não tem como colocar a imagem no meio do texto, certo? Ela vai ficar embaixo. Mas aí eu tenho uma outra forma que eu acho bem legal. Do ladinho da pergunta aqui, ó, tem esse desenho. Quando você clica em cima, nesse desenho, ele vai te levar para esta tela, onde você vai procurar a imagem. O que eu fiz? Lá no meu documento onde está a minha questão, eu capturei a minha imagem e eu colei ela. Na verdade, quando eu capturei, né, ela fica como imagem e eu salvei no meu computador. Então, eu tenho a opção de buscar na minha câmera, no Google Drive, pesquisa de imagens do Google, mas eu vou aqui, ó, fazer upload, porque já está a imagem salva no meu computador. Vou procurar, vou lá no meu computador onde está e eu busco a minha questão. Selecionei, abrir e vai aparecer a questão aqui, com tabela, porque aqui não tem como a gente fazer uma tabela, então ela já aparece com a tabela.
Pode ser que tenha um desenho no meio, pode ser que tenha uma matriz, como é o caso da matemática, um gráfico, uma fórmula, um mapa, enfim. Então, eu tenho essa questão salva como imagem no meu computador e eu vou lá e busco ela clicando aqui do ladinho. Lembrem que daí você clica aqui do ladinho. Se você clicar aqui, também vai fazer o mesmo efeito, certo? Nas minhas opções, eu vou no meu texto, lá onde está em aberto, e eu já vou copiar as opções. No caso, eu vou selecionar e vou copiar. Venho aqui no formulário e eu colo, certo? Torno também essa questão obrigatória. Aqui no maisinho vocês vão sempre acrescentando. Copio e colo. Ah, é uma pergunta discursiva. Tudo bem. Qual? Vou colocar aqui bem simples. A massa atômica do elemento cobre. Enfim, vou deixar assim. Também torna essa pergunta obrigatória. Só que aqui eu tenho que tirar do múltipla escolha, ó. Clica na setinha para baixo e coloca como resposta curta ou uma resposta de um parágrafo. Aí fica ao seu critério. Eu vou colocar como uma resposta curta, ok? Uma outra coisa também, adicionei outra pergunta, é que quando eu vou copiar uma questão e que ela tem um relacionar a coluna, ou que ela tem os números romanos, ou os parentes para verdadeiro ou falso, o que que acontece? Aqui, copiando a pergunta, e eu venho colar. Ele escreve como texto de ato, olha só, é um na sequência do outro. Então, ele não aparece como uma coluna, os parentes um embaixo do outro, não aparece nada disso, ó. Ele aparece como texto de ata. Então, mais uma vez, o que que eu fiz com esse tipo de questão? Eu vou lá em imagem e eu vou procurar a imagem. E quando eu procuro a imagem, ela vai aparecer, porque dela está salva lá no meu computador. Ela já vai aparecer, claro que aqui eu tenho que tirar, né? Ela já vai aparecer certinho, ó. As colunas, os parentes, um embaixo do outro. Eu vou mostrar no outro vídeo como que você pode fazer para salvar a questão como imagem no seu computador, tá? Então, você pode buscar também do Google, mas aí nesse caso aqui, ele vai escrever um ao lado do outro. Então, o que que eu vou fazer? Buscar o que eu já salvei como imagem no meu computador. Ok? Acompanhou até aí? Aqui no obrigatório eu vou selecionar como obrigatório. Ah, eu não gostei de uma pergunta. O que que eu faço agora? Tipo, eu não quero essa questão aqui. Não quer essa questão aqui? Você só vai vir aqui, ó. Clica em cima dela. Lá embaixo tem uma lixeirinha. Apertou em cima, exclui a questão. Certo? O Google Forms já faz a correção para mim. Para isso, eu tenho que colocar a resposta. Senão, ele não vai fazer a correção. Como que eu vou colocar a resposta? Aqui em cima, ó, nessa chavezinha aqui em cima, você tem configurações. Clicou em cima, vai aparecer essa tela. Então, o que que você quer? Você quer coletar o endereço de e-mail do aluno? Eu não quero. Então, não precisa. Se você quiser, você vai selecionar. É necessário fazer login? Aí, eu vou tirar essa opção e vou limitar apenas a uma resposta. Os participantes precisarão fazer login no Google. E eu vou limitar apenas uma resposta. Editar após o envio, ver gráfico de sumário e resposta de texto. Então, eu não quero que ele verifique a resposta. Aí eu vou para a apresentação. Na apresentação, eu quero mostrar barra de progresso do aluno durante a resolução do meu formulário? Não.
mas eu quero embaralhar a ordem das perguntas. Então, eu vou selecionar aqui. Se você quiser mostrar a barra de progresso, você seleciona também. Eu não vou colocar, por quê? Porque os alunos do ensino médio, eles vão estar batendo foto da questão e tal, e se eu mostro a barra de progresso, ele vai ver como que ele está indo, como que está o seu desempenho. Então, ele já vai saber que ele está respondendo certo ou não. Aqui nos testes, você vai clicar 2 vezes e vai para a direita no criar teste. E lá embaixo vai aparecer assim, ó. Imediatamente após o envio, eu quero liberar a nota para o meu aluno ou posteriormente depois da revisão manual. Eu vou colocar posteriormente depois da revisão manual. Eu não quero que ele saiba quanto que ele tirou, porque se liberar a nota e ele tirou 9, obviamente que ele acertou quase tudo. E ele mais ou menos vai saber o que ele errou, porque é justamente aquela questão que ele ficou com dúvida. E as respostas vão rolar por aí. Então, deixamos assim, posteriormente, depois da revisão manual, eu deixo assim. E daí depois é que ele vai saber a nota que ele tirou. Salvar. Está salvo. E o que eu fiz aqui? Quando eu clico na minha questão, abre aqui embaixo, ó, chave de resposta. Então, quando eu clicar em chave de resposta, vai aparecer aqui para eu colocar quantos pontos vale. Eu vou colocar 1 ponto. E eu vou selecionar qual é a minha resposta. A minha resposta é B e D. Fiz isso, coloco como concluído. Eu posso adicionar aqui o feedback da resposta, tipo, eu posso colocar como que seria a resposta, enfim, mas como eu não vou mostrar a resposta para ele agora, então não teria necessidade. Vou salvar, coloco como concluído e já estou colocando o gabarito para o Google Forms corrigir para mim. A questão que eu faço discursiva, eu não coloco chave de resposta. Porque se eu colocar chave de resposta, eu vou colocar quantos pontos vale a questão. Clica em chave de resposta e coloca quantos pontos vale. Eu não vou colocar a resposta, porque se para o meu aluno acertar, ele vai ter que escrever exatamente como eu escrevi na minha resposta. Então, eu deixo assim, sem colocar a resposta. Essa questão o Google Forms não vai corrigir, daí eu vou ter que fazer a correção quando analisar as respostas dos alunos. E assim eu vou fazendo em todas as questões. Terminado isso, eu venho em enviar. Quando eu vou em enviar, aparece esse clipezinho aqui, ó. Clica no clipezinho, vai aparecer esse link, eu vou copiar o link. Ok? Terminado o meu formulário, agora ele já está salvo lá no Google Forms. Então, eu vou lá em turmas, que eu já estou logada no Google Sala de Aula. Vou selecionar a minha turma, das 5 turmas eu tenho o segundo 01. Vou clicar em atividades. Criar, então eu estou criando atividade, criar atividade. Aqui eu vou colocar o título, eu coloquei como simulado 1 para eles. Vou fazer as minhas instruções, o passo a passo. É opcional, não necessita, eu gosto de deixar para que o aluno não fique com dúvida do que o professor quer dele. Então, preencher o formulário com atenção. Pois você terá apenas uma oportunidade. Não precisa anexar a resolução. Por que eu estou colocando isso? Porque toda atividade que nós criamos com ou sem formulário, é necessário que o meu aluno saiba se ele precisa ou não anexar, porque no final, para ele, aparece uma tela anexar e concluir a atividade. Então, eu colocando que não precisa anexar a resolução, ele sabe que não precisa, é só concluir a atividade. Se o professor colocar anexar a resolução, ele sabe que o formulário vai ser validado quando tiver a resolução anexada. E se o professor não colocar nada, daí ele vai encher de perguntas porque vai ficar essa dúvida para ele, certo? Venho aqui em adicionar link, vou fazer Ctrl+V e o link do meu formulário já está ali, ó, adicionar link.
e vai aparecer o meu formulário simulado de Química 1, segundo ano para ele. Depois, os outros passos aqui se repetem como eu já mostrei para vocês em outro vídeo, quando eu falei em criar atividade sem formulário. Na verdade, alguns passos são triviais. Criar atividade com formulário ou sem formulário, acaba que isso aqui sendo o meu trivial, é igual quando eu vou criar um material. Então, algumas coisas acabam aqui meio se repetindo. O diferencial aqui é que eu criei um formulário. Ó, aqui eu posso selecionar todas as minhas turmas, mas aí eu não vou conseguir programar, como eu já mostrei em um outro vídeo para vocês. Aqui eu vou colocar uma data de entrega. Clicou novamente, vai aparecer o calendário, eu quero para o dia 16. A hora, 23h59, então ele tem até esse dia, à meia-noite, para fazer o formulário. Tópico, vou selecionar o tópico de Química, que é importante. Aqui eu posso programar a minha atividade, como eu já mostrei, e depois você vai programar e vai estar salvando lá na sua turma, no tópico de Química. Aqui está o meu simulado com a data de entrega para o dia 16, ok? Depois você pode reutilizar nas outras turmas, como eu já mostrei em outros vídeos, certo? Espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu mostrei alguns detalhes na criação do formulário, tá bom?